Prezado amigo telespectador da TV Mundo Maior, é com imensa alegria que nós estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia. Agradecendo a você, agradecendo a Deus, pedindo que você envie suas dúvidas para TV Mundo Maior, www.tvmundomaior.com.br, o nosso site. Você entra aí, ali você deixa o seu recado, que nós recebemos e vamos, na medida do possível, tirando suas dúvidas, respondendo as suas perguntas, para que possamos estudar juntos. O tema de hoje deste programa ainda é o descanso, o Shabat, o verbo sentar, como nós vimos no programa anterior, e a importância disso para a ortodoxia judaica e como Jesus trouxe um ensinamento novo, racional, conforme nós espíritas e não espíritas, aqueles que aceitarem a racionalidade e a razão das coisas, poderão acompanhar, se quiser, atender e adotar o nosso raciocínio. Nada do que trazemos aqui é imposição, mas nós trazemos pesquisas, costumes, arqueologia, história, que é importante para melhorar o entendimento da mensagem de Jesus, falando para judeus como judeu. Só que ele falava para as massas. A ortodoxia, muitas vezes, não gostava do que Jesus dizia e até se opunha e tentava condená-lo e tentava prejudicá-lo por causa disso. É o que nós vamos ver no programa de hoje, um fato que ocorre quando Jesus, narrado no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, versículo 9 em diante. Ele entra numa sinagoga e eis cujo homem tinha uma mão seca ou atrofiada, e eles o interrogam e dizem: é permitido curar no Shabat? Isto faziam os que perguntavam para acusar Jesus. Observem que isso é muito comum, às vezes perguntam alguma coisa a gente, pessoas que já sabem a resposta, para simplesmente ou nos testar ou querer tirar da nossa resposta um proveito para uma condenação, para um outro entendimento, ou como nós dizemos quase sempre, uma segunda intenção. Mas aí, ele, Jesus, diz para eles: dentre vós há um homem que tem um só keves, que é carneiro, palavra hebraica. Se este animal cai na fossa num Shabat, ele não o agarra para levantá-lo? O texto original fala isso, ou seja, ele deixa que ele fique lá, ele deixa de atendê-lo. E aí, um homem, segundo Jesus, um homem é tão mais precioso que um carneiro. E é por isso que é permitido fazer o bem no Shabat. Veja que coisa fantástica. Não é proibido fazer o bem no sábado. Não é proibido ser solidário no sábado. Não é proibido amar, atender a necessidade de ninguém no sábado. Jesus faz uma metáfora fantástica, porque ele compara, ele diz para você, porque ovelha, Jesus usou o keves, ou a ovelha, que é um animal conhecido dos pastores, daquelas pessoas simples e humildes que viviam por ali, e ninguém ia deixar o seu animalzinho, e ele diz, principalmente nesse caso, que ele coloca uma situação delicada. O homem só tem um keves ou um carneiro, só tem aquele. E de repente o seu único bem, que poderia dar leite, alimentar a sua família, cai numa fossa num sábado. E aí ele vai deixar lá ou ele vai retirar? É lógico que todo mundo só podia dizer que ele iria retirar. E aí Jesus diz, um homem é tão mais precioso do que um carneiro. Ali, se você retira um carneiro, você está salvando a vida dele.
está salvando um bem seu, uma coisa material. Mas se você salva um homem, se você ajuda um homem, um necessitado, o mérito com certeza é muito maior. E aí Jesus vê aquele homem com a mão atrofiada e ele diz ao homem: estende a tua mão. Ele a estende, ela fica curada, sã, igual a outra. Os fariseus saem dali e deliberam contra Jesus para matá-lo. Mas Jesus entende tudo e se retira. Muitos o seguem e ele cura a todos naquele dia de sábado. E aí eles recomendam a ele: não contem isto para ninguém. Ora, o que Jesus coloca aqui, meus caros amigos, irmãos telespectadores, é uma lição maravilhosa contra a nossa ortodoxia. Existe exigência, cobrança, não só nas religiões cristãs que nós conhecemos, não só num grupo específico, na católica, na protestante. No meio espírita também existe muita gente ortodoxa, exigente, ditando o que pode e o que não pode, sem meio termo. Nós precisamos ter meio termo nas nossas observações. Nós temos que fazer como Jesus, medir as nossas palavras, medir o nosso entendimento antes de cobrar. A gente gosta realmente muito de cobrar e muito pouco de fazer, e muito pouco de praticar. Perdemos muitas vezes muito tempo em discussões frívolas que não levam a lugar nenhum, em detrimento da solidariedade, do amor, da compreensão, que isto sim é o mais importante. Não podemos deixar de observar aqui o comportamento dos fariseus. Aquele homem que estava necessitado não recusou a cura, a recebeu muito bem, porque ele era o necessitado. E se fosse algo tão exigente, tão ortodoxo como queriam os fariseus, a cura não teria se efetuado. Mas Jesus vai lá, o cura e mostra que ela é perfeitamente natural e dentro dos princípios da solidariedade e do amor ao ser humano, que isso Jesus tinha em abundância. Nós vamos para um pequeno intervalo, não saia daí. Permaneça conosco que nós voltaremos já. Até logo.